Salmo 131. Tema proposto aqui na nossa versão é calma em Deus. Diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Oremos, meus queridos irmãos. Senhor Deus, Pai de amor, nós queremos pedir a Tua direção nessa hora. Que o Senhor nos conduza, ó Pai, nesse momento de meditação na Tua Palavra. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos exorte por meio da Escritura. Que o Teu povo seja consolado nessa noite. Que as almas inquietas possam encontrar descanso em Ti somente, ó Deus. Que Tu possas estar no controle, na direção, nos guiando, nos abençoando, Pai, por meio da Escritura, por meio dessa porção da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Salmo 131 é um salmo precioso, diminuto, pequeno, mas que nos traz preciosas lições da parte de Deus. Esse salmo ele foi composto pelo rei Davi, um rei que alcançou uma estabilidade muito grande, um rei que conquistou muitas coisas, um rei que passou por experiências profundas com o Senhor, seu Deus, e um rei que nos deixa esse legado maravilhoso. O salmista, ele compôs praticamente metade, mais de 70 desses salmos foram escritos por Davi, em momentos de turbulência, alguns escritos em momentos de adversidade assim explícita, momentos de dúvidas, momentos de inquietação. E aqui o salmista vem nos trazer, nos brindar com esse pequeno salmo, com uma temática relevante para a gente. A calma em Deus, a calma no Senhor. Nós estamos passando por um período onde muitas pessoas se separam esse momento para estarem curtindo ou desfrutando de alguns dias de férias, de descanso. E aí trazendo toda a carga do ano passado, e lutas e de dificuldades, e alguns têm essa oportunidade, alguns já estão voltando, né, desses dias de descanso, desses dias de férias, talvez aí você esteja já programado e agendado para descansar, mas nem todos vão ter essa oportunidade, nem todos vão ter esse privilégio, talvez, de tirar alguns dias de descanso, mas contudo, nós temos um lugar de descanso. Nós temos essa possibilidade, essa oportunidade de descansar a nossa alma. Porque o descanso, ele não se remete necessariamente a um lugar, mas a um estado de espírito. Há pessoas que saem para desfrutar de um suposto descanso, mas acabam a organizarem as suas bagagens, elas levam também os seus problemas. Elas carregam esse problema, essas pessoas carregam essa dificuldade. Então, não há lugar calmo e tranquilo para ele, porque o seu coração está inquieto. No entanto, há pessoas que talvez não tenham esse privilégio, talvez não vão ter na sua agenda a possibilidade de separar alguns dias para descanso. Mas a sua alma está num estado de descanso e de paz. É aqui que o salmista quer nos mostrar. Eu quero mostrar para vocês qual o verdadeiro descanso. Qual é o verdadeiro descanso? E a Escritura nos ensina isso. Em primeiro lugar, nosso descanso é encontrado somente em Deus.
essa é uma declaração ousada. O salmista, Davi, aqui muito provavelmente, num período no qual ele já tinha sido ungido rei, ele era o rei já escolhido pelo Senhor, mas Saul estava ocupando o trono ainda. E ele está nesse momento, foi chamado por Deus, ele não escolheu, ele não buscou a coroa, ele não buscou o reinado, mas ele simplesmente foi escolhido. Quando Saul foi reprovado, o profeta Samuel foi chamado aí à casa de Jessé, porque Deus havia escolhido um novo rei dentre os filhos de Jessé. E de todos os filhos que eram apresentados ali na presença de Samuel, todos eles tinham um perfil humano, tinham um bom currículo. No entanto, o escolhido era aquele último filho, Davi, que na ocasião estava cuidando de ovelhas. De modo que Samuel indaga Jessé: você não tem mais nenhum filho, não? Nesse censo aí familiar, tem mais algum? Tem alguém que diz: tem um filho, Davi. E quando ele chega à presença de Samuel, o Senhor confirma: esse aí. Porque o homem vê a aparência, mas eu conheço o coração. Desde então, não necessariamente Davi ele ascende ao trono, mas Saul ele ainda passa um período de declínio ainda, e nesse hiato, Saul acaba por ver Davi como uma ameaça ao seu trono, e acaba perseguindo o jovem Davi. Alguns acreditam que esse salmo se situe nesse período. E aqui ele está na presença de Deus. Perceba que ele está dizendo Senhor. Não é uma declaração perante os homens, primeiramente, mas é uma declaração perante Deus. E é uma declaração, não sei se vocês vão concordar, mas é uma declaração bem ousada. Não é uma declaração ousada, porque está dizendo assim: Senhor, não é soberbo o meu coração. E humildade é aquela graça que quando você descobre, você já perde automaticamente. Eu sou humilde, então você já não é mais humilde. Mas ele está entrando na presença de Deus, daquele que sabe, que conhece o coração intimamente, profundamente, e fazendo uma declaração extremamente ousada. Senhor, o meu coração, ele não é soberbo. Ele diz ainda: nem altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Na verdade, a vida cristã, você já parou para pensar que nós somos levados a fazer declarações ousadas. Por exemplo, nós dizemos: eu sou pecador, mas sou salvo. É uma declaração ousada, e que nem todos compreendem. Eu sou salvo por um Deus que transferiu para o seu Filho amado a minha culpa, e nele eu tenho essa justiça. É uma declaração ousada. E aqui, Davi está revelando o seu coração na presença de Deus, mostrando que, de certa forma, nas suas palavras sinceras aqui, de algo que já não incomodava, pelo menos momentaneamente, o seu coração. Alguém já disse que o coração do problema é o problema do coração. De modo que o coração, biblicamente falando, é o centro das nossas emoções, das nossas decisões, e por isso somos tantas vezes exortados a cuidarmos primeiramente do nosso coração, né? Nosso coração, que pode ser um poço de idolatria, o nosso coração que nos engana. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá, é corrupto. E aqui ele está mostrando justamente na presença de Deus o seu coração. Você teria coragem de espontaneamente apresentar o seu coração a Deus? Faria isso? Davi está mostrando o que está dentro de si. Como certamente esse jovem foi ameaçado pelo orgulho, porque se o orgulho ele é democrático,
ele atinge diversas faixas etárias e pessoas em diferentes situações, me parece que para alguém que possivelmente na sua juventude ele é elevado à posição de rei, essa é uma grande tentação. Fala-se de um jovem pastor que, ao ser nomeado para ser presidente de uma instituição, ele, depois de eleito, ele diz: eu não quero, eu não posso aceitar, porque eu quero muito. O meu coração quer demais, e eu prefiro não me apropriar disso. Um lugar tão elevado, mas um lugar escorregadio. Quanto mais subimos, mais o caminho fica complicado. Davi está aqui mostrando que ao Senhor superou essas dificuldades e essas tentações, de modo que ele diz: o meu coração não é soberbo, o meu coração não foi tomado pelo orgulho. E o seu procedimento para com Saul vai mostrar isso de maneira muito categórica. Quando em 2 ocasiões, pelo menos, Davi teve a oportunidade de aniquilar o rei Saul, mas não fez. Não tocou no ungido do Senhor. Mostrando que, olha, eu só irei a um lugar se Deus abrir essa porta. E o que Deus escolheu para mim é a melhor posição, é o melhor lugar para se estar. Não é soberbo o meu coração, nos traz uma lição importantíssima, queridos, de vitória sobre determinados pecados. Às vezes nós costumamos somente a enumerar as nossas lutas e os pecados que nós temos a vencer. E são muitos, certamente. São diversos. Estamos numa luta espiritual constante, diuturna, que não nos dá descanso. É por isso que muitas vezes a nossa alma anda inquieta. Talvez você esteja aqui aparentemente quieto, sentadinho, mas o seu coração está inquieto aí. Mas Davi vai nos mostrar um caminho de vitória sobre certas tentações. Aqui ele trata sobre o orgulho, sobre a altivez, sobre a vaidade, mas ele consegue chegar na presença do Senhor dizendo assim: o meu coração não é soberbo. Mas nós bem sabemos que Davi, ele não era naturalmente bonzinho. Ele não era uma pessoa sem dificuldades, não era uma pessoa sem pecado. Somente um filho de Davi, um descendente de Davi, pisou nesse mundo. E foi manso e humilde de coração. E que não entregou sua alma à vaidade. Foi Jesus Cristo, Filho perfeito, nosso irmão perfeito. Mas o ponto é, podemos também celebrar vitórias na presença de Deus quanto a pecados que nos incomodavam. Eu creio, meus irmãos, que na jornada cristã, o Senhor Deus vai nos concedendo vitórias sobre coisas que atacavam o nosso coração outrora, mas que hoje nós podemos dizer, para o louvor e glória do Senhor: o Senhor me concedeu vitória. Meu coração era mais vaidoso do que é hoje, era mais orgulhoso, mas o Senhor me quebrantou. Lutas, pecados, vícios que tomavam conta de mim, eu posso hoje celebrar essa libertação. Meus irmãos, vocês podem agradecer a Deus pelas vitórias que o Senhor concedeu e tem concedido ao longo dessa jornada, ao longo dessa caminhada, de modo que você pode dizer: eu ainda não sou quem eu devo ser, mas eu não sou mais o mesmo. Foi uma vitória. Vi nesses dias uma declaração ousada de um pastor que tem bastante seguidores, e eu gosto muito das suas preleções, ele tem um projeto muito interessante, e ele falava da sua luta contra a pornografia. Ele dizia: olha, há tantos anos atrás eu lutava contra isso, e foi uma luta medonha, mas graças a Deus, ele dizia lá, faz 4, 5 anos, ele contava até o tempo da vitória, disse, graças a Deus, há anos eu já
eu já me vejo liberto desse mal. E assim, ele conta, e se você fizer os cálculos assim, não, esse camarada é pastor faz tempo. Se ele diz que há 5 anos, então ele era pastor e estava pecando. Somos miseráveis quando fazemos esse tipo de contagem. Porque ele compartilha conosco uma vitória para nos animar e dizer assim, vocês também podem ser libertos do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. E essa é a vitória que nós vamos contando. Essas são as vitórias que nós vamos celebrando, de modo que certamente agrada o coração de Deus quando nós chegamos na sua presença e podemos dizer, Senhor, não é mais soberbo o meu coração. Fazemos isso com espírito de vigilância tamanho, dizendo assim, Senhor, me sustenta nisso. Mas hoje eu posso contar essa vitória para a glória de Deus. E o seu testemunho, irmão, de vitória sobre o pecado, ele edifica a igreja. Nós não estamos à procura de crentes bonzinhos, de crentes perfeitos. Esse é um estereótipo que não nos cabe. Somos pessoas falhas e que estamos passando por um processo de santificação e talvez você já esteja num processo e já tenha vencido pecados que outros ainda estão atrás. Então, pela graça de Deus, você pode dar suporte a esse irmão que está passando pela mesma dificuldade, dizendo e trazendo a palavra de esperança. Olha, a vitória sobre esse pecado. Há pessoas que têm andado tão desestimuladas porque têm lutado anos a fio contra determinados pecados. E esse não é um pecado reinante, mas é um pecado, como alguém já disse, é um pecado remanescente. Ele não reina, ele não domina mais o meu coração, ele não domina mais a minha vida, ele não é mais o meu Senhor. Ele é um pecado remanescente. Ele ficou por ali como um parasita, mas esse corpo não te pertence mais. Vamos lutar contra isso. Eu queria dizer isso ao Senhor em todas as áreas. Mas eu posso me alegrar. Por muitas áreas que o Senhor tem feito milagres na minha vida. Eu queria que você se lembrasse disso. E que isso traga calma ao seu coração. O pecado não domina mais a vida de vocês, nem a vida da igreja. Mas ele vai nos dizer, eu não ando à procura de grandes coisas. E esse não é um atestado de mediocridade, por favor, mas um atestado de satisfação. Eu encontrei o grande tesouro. E diante desse tesouro, todas as riquezas, elas perderam aquele brilho que tinham antes para mim. Eu encontrei um tesouro maior. Eu encontrei um tesouro melhor. O Senhor é rei sobre minha vida. E quando isso está muito bem estabelecido, nós podemos assim caminhar. Não com essa pretensão de alcançarmos o topo, de sermos os maiores e os melhores. Se Deus assim o quiser, assim Ele fará. Precisamos fazer o que nos compete. Mas é alguém que encontra um tesouro maior e que o seu coração não é facilmente capturado por riquezas vis, porque ele sabe que isso é ouro de tolo. É uma riqueza maior que capturou o seu coração. O Senhor é rei sobre sua vida. Justamente quando ele diz Senhor, Yahvé, o rei soberano, o Deus sobre tudo, é o Senhor, Deus que reina na minha vida. Sabe uma forma importante da gente preservar o nosso coração da vaidade, irmãos? É entendermos que o Senhor é o rei da minha vida. E termos esse cuidado de entronizarmos diariamente o Senhor, porque há muitos deuses que competem contra e querem dominar o nosso coração, é ou não é? Mas eu preciso entronizar o Senhor Deus em meu coração. Tem uma canção que eu discordo em parte de um refrão que diz assim: coroamos a ti, ó Rei Jesus. Eu prefiro o termo coroado és tu, ó Rei Jesus.
Mas, de certa forma, na nossa prática de vida, entendendo que há deuses que querem destronar esse Deus soberano, nós precisamos dizer todo dia ao nosso coração e todo dia entronizar o Senhor dentro do nosso coração. É o Senhor que reina, Ele deve reinar, Ele deve ser o meu Senhor. É nele que eu encontro calma. Não há mais competição dentro da minha alma. Veja bem, porque quando nós partimos para uma vida de competitividade, essa é só uma expressão daquilo que já há no nosso coração. Há uma competição já na nossa alma e que nós damos vazão através das coisas corriqueiras desse mundo. Então estamos sempre em constante conflito. Mas Davi nos traz essa lição. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Como alguém que tivesse a pretensão de conhecer todos os mistérios e descobrir tudo acerca da vida e acerca de Deus. Não, se enlaçando na soberba, talvez do conhecimento, e ficando confuso sobre aquilo que não tinha possibilidade de compreender. Tudo está guardado em Deus, tudo Ele sabe. Ele é o Senhor, basta. Mas aqui, meus irmãos, esse descanso que nós temos em Deus, ele deve ser comunicado à nossa alma. Veja o que é que ele diz no verso 2. Ele diz assim: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Alguns buscam paz dentro de si mesmos, como se a nossa alma fosse capaz de alguma forma de produzir por si só algum tipo de virtude. Eu espero que você não pense assim. A nossa alma naturalmente não produz paz, mas ela anda inquieta com muitas coisas. Isso é engano. A paz do céu só pode ser encontrada em Deus. Agora, Davi está apto a comunicar essa paz, essa calmaria ao seu próprio coração. E aqui ele vai usar uma imagem, a imagem de uma criança desmamada, que se aquieta nos braços de sua mãe. Uma criança, e aqui pode se referir a duas coisas, ou uma criança que está sendo amamentada por sua mãe, que fica bem tranquila, ou uma criança que já está totalmente sossegada e alimentada. O fato é que essa imagem, para as mamães aqui, é uma imagem muito fácil de captar. Né? Essa semana eu fui visitar a Eva, pequena Eva, a filha do reverendo Rodrigo, né? Ela é tão pequenininha ali, a gente ficou, e Raquel, né? A gente colocou ela nos braços, ficamos um tempo lá, foi um tempo muito proveitoso, e eu vendo aquele descanso daquela criança. Estava amamentada, estava bem. Depois ela se inquietou e quis leite de novo. Mas nesse estado de um corpo saciado, de alguém que está alimentado plenamente, há um descanso. E Davi está pensando nisso. Essa alma precisa encontrar descanso. Pode o mundo lá fora acontecer qualquer coisa. Pode o mundo desabar, mas a sua alma continua quieta em Deus. A sua alma continua descansando no Senhor. E há essa comunicação. Ele comunica essa verdade à sua alma. Ele está falando, ele está inquirindo a sua alma, ele está inquirindo o seu coração. Porque ele está dizendo, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Uma coisa é o descanso que nós já temos garantido em Deus. Outra coisa é comunicar essa verdade ao nosso coração. Sabemos tantas verdades sobre Deus. Conhecemos a palavra do Senhor. E a pergunta é, isso tem sido suficiente para acalmar a sua alma? Às vezes não. E é por isso que nós recorremos novamente à mesma palavra,
para desobstruir essa via de comunicação, dessa paz que eu já tenho, mas que precisa ser relembrada. E a nossa alma precisa dessa comunicação. E como é que nós fazemos isso? Lembrando da palavra de Deus, lembrando das promessas do Senhor, dizendo que essas promessas são para mim. Lembrando que o Senhor Deus governa sobre tudo e sobre todos. E eu preciso que essa verdade seja comunicada ao meu coração. Porque, veja, meus irmãos, não é meramente alguma coisa num aspecto intelectual, no aspecto da mente. Mas é uma verdade que precisa fazer parte da minha vida cotidiana. Ele está dizendo aqui, eu fiz calar. Como se nos mostrando que essa é uma, de certa forma, uma responsabilidade nossa. É claro que mediada pelo Espírito Santo. Veja essa verdade. Quanto mais nos afastamos da palavra de Deus, mais a nossa alma tende a ficar quieta ou inquieta? Inquieta. E esse é um termômetro para o meu coração. Quando ando tão inquieto, eu logo começo a pensar, nossa, eu preciso correr ali. Eu preciso orar mais, eu preciso cultuar mais, eu preciso estar em comunhão com Deus, eu preciso do amparo dos irmãos. Porque é muito claro esse recado. As vias estão obstruídas. Eu preciso mais uma vez comunicar ao meu coração. Perceba que se alguém que se torna rico, alguém que não tem muitas posses, tem direito a uma herança, mas até que ele se aproprie dessa fortuna, ele vai continuar vivendo como um miserável, sendo rico. E eu temo, irmãos, que essa seja a situação da gente. De termos essa riqueza espiritual. De termos todas essas garantias eternas. E quais são essas garantias? Várias. Eu posso dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é uma garantia. Nenhuma condenação há. Eu posso lembrar a igreja que nós fomos eleitos desde antes da fundação do mundo e que essa eleição é irrevogável. Ainda que sejamos fracos, o Senhor continuará fiel. Porque ainda que sejamos infiéis, Ele continua fiel. Outra garantia é que eu já sei como vai ser o final da história, porque a Escritura já me garante isso. O Senhor reinará para sempre, e todos os inimigos serão esmagados debaixo de seus pés. Essa é uma garantia. Traga para hoje, extrai essa riqueza da palavra de Deus, e que ela seja aplicada ao nosso coração. Davi está fazendo isso, encontrando e comunicando essa verdade à sua própria alma, dizendo, você não precisa andar inquieta. Por isso ele vai terminar dizendo, é a minha alma para comigo. Eu me lembro de um fruto do Espírito que é o quê? O domínio próprio. A calmaria também faz parte desse domínio próprio. Quando a carne quer dominar, quando a mente, você já percebe que está meio fora de controle, dizendo, Senhor, me dá essa graça, meu Deus. Me dá essa graça de comunicar isso ao meu coração. Eu não tenho... Se nós pensarmos bem, queridos, por mais que tenhamos motivos aqui de apreensão, de inquietação, nós não podemos minimizar, porque esse é um drama particular. Há dias mais difíceis. Há dias nebulosos. Há dias terríveis. Há dias de luto. Há dias de dor. Não subestimamos as dores da vida, mas podemos encontrar descanso para nossa alma nos momentos de tribulação. Podemos encontrar. O Senhor Jesus Cristo faz um convite maravilhoso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É difícil o descanso, a alma está perturbada. Eu preciso me voltar cada vez mais para Cristo Jesus, dizendo, ó Senhor,
Tu que passaste por todas as tribulações nesse mundo. O Senhor que carregou a cruz tão pesada. O Senhor que passou pelo vale de sombras, e a Bíblia diz que Ele sabe o que é padecer. Isaías não diz essa verdade, Ele sabe o que é padecer. Precisa chegar a esse mesmo Cristo que se compadece das minhas fraquezas. Dizer, Senhor, ajuda-me, e que eu comunique isso ao meu coração. Essa verdade, que é preciosa. Uma verdade que precisa fazer parte da nossa vida. Senão vamos ser semelhantes a uma jovenzinha da igreja que chegou para o pastor muito indignada. Dizendo, Senhor, pastor, eu sei que Jesus, eu sei que Deus me ama. Eu sei que Ele tem um propósito para a minha vida. Eu sei que Jesus Cristo veio como homem, se fez carne, habitou entre nós. E Ele levou sobre si as minhas culpas, Ele morreu pelos meus pecados. Eu sei, pastor, que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Eu sei que Ele está à direita do Pai, Ele intercede por nós. Mas, pastor, de que adianta tudo isso se eu não tenho um namorado? Eu não sei se é essa a sua inquietação nessa noite. Mas veja uma coisa, uma verdade que precisava ser comunicada ao seu coração. E às vezes é essa a nossa situação. Precisamos falar, ter uma conversa muito séria com a nossa alma esse ano. Olha, alma, eu quero me apropriar das riquezas do céu. E olhe, você tem que andar sossegada em Deus. E eu quero que você seja capaz de descansar, mesmo na noite mais turbulenta. Não sei se você é daqueles que a noite pode acontecer. Se eu estiver dormindo, irmãos, pode me carregar. Né? Não sei se você é desses. Mas em Deus nós podemos encontrar essa calmaria. Isso precisa ser comunicado. Queridos, descanso. Esse descanso, esse verdadeiro descanso, ele é um descanso para todo o povo de Deus. E não somente para alguns. No verso 3 diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Interessante esse movimento aqui, porque, perceba, Davi está na presença de Deus. Ele fala ao seu coração. E agora, como é comum em muitos salmos, e esse é um salmo de peregrinação. Esse é um salmo não para edificação particular somente, mas algo que era cantado e deveria estar na boca do povo de Deus quando saía ali, pelo menos em 3 ocasiões, 3 festas, eles se deslocavam para Jerusalém. Festa da Páscoa, festa de Pentecostes, festa dos tabernáculos. Então eles saíam cantando, salmodiando ao Senhor. Então essa é uma experiência particular, íntima de Davi, que se torna uma canção e deve ser apropriada, cantada por todo o povo. E agora ele chama Israel a esperar no Senhor, a descansar no Senhor. Ele que já experimentou esse descanso, agora pode comunicar esse descanso a outros. No Senhor. E veja a tentação de alguém como rei, eu penso agora em Davi, como já rei aclamado e já sentado no trono, de dizer assim, olhar a expectativa de Israel e olhando para o trono, olhando para o rei, encontrar estabilidade no rei e dizer assim, eu posso ficar tranquilo, porque Davi está reinando. Nós temos essa tendência, temos a tendência de olhar para quem está sentado no trono e a depender de quem esteja lá, de quem estiver lá, a gente diz assim, eu posso descansar. Se ele está ali, eu posso descansar. Ou se ele não está, o descanso vai ser roubado. Isaías, ele profetiza numa época de muita dificuldade.
E as suas profecias, ela já começa mostrando que ele atua durante um período do reinado da morte, na verdade, no período da morte do rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o seu sublime trono. Era caos, momento de dificuldade, a cadeira, a instabilidade no reino, mas ele diz, eu vi o Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono. E agora, Israel deve encontrar esse descanso em Davi? Não, mas um Deus de Davi. Por isso ele diz, pode esperar nele. Espere no Senhor. Quantas expectativas nós colocamos em homens, em circunstâncias, em governos, em situações econômicas. A gente caça expectativa, não é? Parece que isso faz bem ao coração. Eu tenho que alimentar a minha expectativa, eu vou ver lá. É um time de futebol que está se reorganizando no começo do ano. Todo ano eu tenho expectativas, irmãos. E todo ano eu me decepciono. Né? É o elenco, é o plantel que vai se montando ali, novas contratações. Minha expectativa está lá em cima. Aí quando chega ali meados de junho, eu já estou acabado. Já pensando na próxima temporada. E assim somos nós, nos frustramos quando colocamos nossas expectativas olhando a curto prazo, colocando expectativas em pessoas, em relacionamentos, na conta bancária. Ainda que isso possa estar bem, ainda que isso possa estar suprindo as suas necessidades de alguma forma, você olha para tudo isso e diz assim, isso é tão pouco. Isso é tão pouco. Davi está dizendo que o povo de Deus pode esperar no Senhor. Isso basta. Porque é o Senhor que controla e que governa. Nele, a minha alma pode encontrar descanso. Nem sempre a gente consegue. Mas esse é um problema. Qual é o coração do problema? O problema do coração. Será que é temporária essa espera? Desde agora e para sempre. Hoje vocês podem esperar no Senhor. Temos a tendência de fugir da realidade e às vezes nós usamos a teologia para isso. A escatologia, às vezes, é utilizada como uma rota de fuga para a realidade presente. Está tudo ruim, tudo péssimo, não tem nada não. Olho para o futuro e assim, Jesus vai voltar. Amém. E a gente fica aquele marasmo, aquela ansiosidade, aquela tristeza, deprimido. Mas a garantia aqui é para hoje. Eu posso esperar no Senhor hoje. Não esperar aquilo que eu quero hoje, mas esperar no Senhor hoje. Hoje é a provisão diária. Espera no Senhor. Isso tem que alimentar a nossa esperança. Eu não sei se você quer pular o ano de 2023, os próximos 4 anos, ou a próxima década, não sei. Qual o período, o hiato aí que você quer deletar da história? Viva um dia por vez e espere no Senhor, porque Ele reina. Espera, ó Israel, no Senhor. Eu não tenho o que temer. Eu vivo por fé. Tem uma canção interessante que diz assim, bota o pé que eu boto o chão. Deus disse isso a Abraão, né? Vai para o lugar que eu te mostrarei. Ande por fé. Eu vou para onde? O que é que eu faço? Boto o pé. Eu boto o pé, ele bota o chão. Deus, Ele vai aplanando o caminho do homem bom para a sua glória. Na justiça do Senhor. Eu posso viver hoje. Eu não preciso entrar num estado de inércia. Ou pensar assim, como eu queria que esses dias se passassem rapidamente. Às vezes é o nosso desejo. Mas o Senhor reina todos os dias. Pelos séculos dos séculos, Ele é rei. E não somente agora, mas para sempre. É um rei que está falando. O que mostra que a garantia que Ele coloca, Ele não deposita essa confiança em si.
Pode esperar, Israel, no Senhor, enquanto eu for rei. Não, ele está dizendo, pode esperar para sempre. Porque mesmo quando os meus dias cessarem, a promessa de Deus continua de pé. Ele vai continuar reinando pelos séculos dos séculos. Esse é um descanso. É um contentamento que isso nos traz. De maneira geral, esse salmo nos mostra essa vida de contentamento. E alguém que pode comunicar a outros isso. O que é que você comunica aos outros na sua casa, por exemplo? Às vezes você está tão instável, tão inquieto, e a sua família está toda inquieta por causa disso. Está toda inquieta. Há pessoas que comunicam esse estado de descanso da alma para os outros. E isso é contagioso, não é? Você pode estar inquieto como for, aí você chega perto de alguém que está passando por talvez situações mais difíceis e está quieto no seu coração. Está danoso, esse camarada é o quê? Mas o Senhor, que aquieta esse coração, Ele é capaz de aquietar o meu coração também. Capaz de aquietar o meu coração. As pessoas certamente olharem para Davi poderiam descansar. Olhando para o descanso de Davi, para o Deus que levava Davi a pastar em pastos verdejantes, que o guiava por águas tranquilas, mesmo em situações de vale da sombra da morte. Dizendo, peraí, eu preciso disso. Eu preciso experimentar isso também. Eu preciso me apropriar dessa verdade. O Senhor tem descanso para mim. Ele diz, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Eu posso descansar em Deus. Nosso descanso está nele para sempre. Você pode comunicar isso. Você pode ser o descanso para o seu esposo, anda tão inquieto, tão apreensivo. Você pode ser o descanso. Vou demonstrar esse descanso para esse coração inquieto. Mulher, por que tu anda tão descansada assim? Eu tenho aprendido a descansar no Senhor. Eu posso cantar meia-noite? Vimos aqui domingo, né? Posso cantar meia-noite. Situação adversa, camarada preso. Paulo e Silas, eu estou cantando ao Senhor. Podemos aprender com Paulo esse descanso. Eu aprendi a viver contente. É um processo. É um processo, às vezes, nos traz tanta dificuldade. Mas é possível. Eu queria que vocês lembrassem disso nessa noite. Ter calma em Deus é possível em toda e qualquer circunstância. Podemos encontrar essa calmaria em Deus. Agostinho de Hipona, ele diz assim, fizeste-nos para ti. É um teólogo antigo que eu gosto muito. Inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. É uma inquietação, e essa é a única inquietação aceitável para o crente. A inquietação de ainda não estar suficientemente quieto em Deus. Não as coisas desse mundo. A minha inquietação é para estar quieto em Deus. E eu quero levar a minha alma, conduzida pelo Espírito Santo, apropriada das verdades do Evangelho, a esse estado de calmaria. Eu gosto da história de Olavo Bilac, talvez você já tenha ouvido em algum momento. Um grande poeta, Olavo Bilac, ele tinha uma propriedade, um amigo desse poeta tinha uma propriedade para vender. E ele chega para Olavo Bilac e diz assim, olha, eu estou querendo vender minha propriedade e tal, e na época os anúncios eram colocados nos jornais. E aí disse, acho que se você der uma incrementadazinha aí, eu acho que minha venda vai ser fácil para essa propriedade, um sítio. Então ele pede para Olavo redigir esse anúncio de venda e Olavo fez.
E ele dizia assim: vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Esse era o anúncio. Depois de um tempo, o Olavo encontra esse amigo e diz: aí, você conseguiu vender aquela propriedade? E ele diz: vendi nada. Eu nem pensei mais nisso. Quando eu li o anúncio que você escreveu, eu percebi a maravilha que eu possuía. Qual a maravilha que você possui? Cristo Jesus. Nele você tem todas as riquezas dos céus. Se aproprie dele. Deleite-se nele. Acalme o seu coração nele. Que assim seja, meus irmãos. Em nome de Jesus. Vamos cantar, socorro, mais um cântico.